Glória a Deus pela sua vida. Eu vou orar para dar início a mais um estudo, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Já declaro anjos ministrando em favor de todas as ovelhas, Senhor, que são escolhidas, eleitas, predestinadas a estarem congregadas em graças. Obrigado, Senhor. Graças te dou. Já declaro o perfeito entendimento, o entendimento que vem de Deus, a testificação que vem de Deus, o testificar do teu Espírito. Que seja feita a tua vontade, Pai, segundo a vontade predestinada na vida de cada um dos que estão e que também estarão recebendo esta palavra, Senhor, para que teu nome seja glorificado, para que o meu trabalho não seja em vão. Revela a tua palavra, a graça de Jesus Cristo, o ressuscitado. Eu te louvo, que os anjos ministrem em favor de todas as ovelhas, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um estudo do Ministério Graça e Apostolado, MGA Manaus. Eu louvo a vida de todos os eleitos. Nós vamos estudar mais um estudo da Palavra de Deus, para a glória de Deus. Glória a Deus. Pai, estamos aqui em um ambiente ao ar livre, né? Estamos aqui em um núcleo em graça e estou naquele período de calor, né? Épocazinha de calor, mas vamos estudar a palavra de Deus. Então, o nosso tema, amados, é importante que você anote, para que você possa anotar na sua Bíblia, para que você possa anotar na sua agenda, no seu caderno. Para quê? Para que depois você possa estar aí estudando novamente, tirando dúvidas, né? Então, anotem aí o tema. A religião, ela foi criada por homens, ou seja, negam a Cristo. Então, amados, esse é o tema que nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Glória a Deus pela vida daqueles que são felizes em ouvir esse apostolado essa noite. O nosso tema, a religião foi criada por homens, ou seja, elas negam a Cristo. Ou seja, a religião, meus amados, ela está baseada em preceitos, doutrinas de homens e não fundamentado em Cristo. Ou seja, ela está fundamentada nas coisas carnais, não está fundamentada em Cristo, ou seja, nas coisas espirituais. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre essa inclinação das coisas carnais que vem da religião, e a inclinação das coisas espirituais, que é a doutrina de Cristo, ou seja, de servir a Deus, uma vida espiritual baseada na fé. Então, nós vamos ler aqui alguns versículos, separei aqui alguns. Vamos ler Colossenses, o capítulo 2, o versículo, nós vamos ler o 4 e o 8. Colossenses, o capítulo 2, o versículo 4 e o 8.
Glória a Deus. Vamos lá. Colossenses é o capítulo 2, e o versículo é o 4 e o 8. Vamos ver o 4. Digo isto para que, aliás, é o versículo 4, né? Colossenses 2. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras coniventes. Glória a Deus. Então, amados, Paulo aqui, ele estava chamando a atenção da igreja para que os amados irmãos não viessem a cair, ou seja, em várias doutrinas estranhas, né? Como ele diz aqui, digo para que ninguém vos engane com palavras convincentes, ou seja, palavras persuasivas, né? Com persuasão, ou seja, com mentira, né? Com fábulas, né? E não a doutrina realmente de Cristo. Por que, amados? Porque a religião, ela realmente foi criada por homens, diferente da doutrina que vem de Deus, a doutrina que é através de Cristo, ou seja, através do apostolado. Então Paulo chama a atenção. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras convincentes, ou seja, com falsas mentiras, ou seja, com engano, amados. Então, prove, amados, se essa religião, essa doutrina, ela realmente vem de acordo com a palavra de Deus. Porque nós temos um lema: se estiver escrito, nós cremos. E se não estiver escrito, amados, nós não cremos. Porque tem que partir, amados, daquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus, ela é para nós reinarmos em vida, amados. Independente de você saber que você é salvo, de você entender ou não que você é salvo, isso não vai mudar, amados. Você é salvo pela graça. A diferença é que você precisa entender para você reinar em vida e você ficar livre da má consciência com Deus e ficar livre das prisões das religiões, ou seja, dos falsos ensinos, do engano, das heresias, da apostasia que nós já estamos vivendo nos dias de hoje, ou seja, estão apostatando da fé. Vamos ler o 8, Colossenses 2 e 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo diz: cuidado. O cuidado de Paulo, amados, atenção, ou seja, você precisa pensar, você precisa raciocinar, ou seja, faça perguntas. Será que o que estão fazendo aqui nessa religião, nesse sistema religioso, faz parte do que está escrito? Aonde que está escrito, amados? Então, cuidado, façam essas perguntas, façam esses questionamentos, para que os amados não caiam no falso ensino, não caiam nas falsas doutrinas, porque se estiver escrito, nós cremos. Ou seja, o nosso tema hoje, para os amados que chegaram agora, a religião, ela foi criada por homens, ou seja, negam a Cristo. Amados, a religião, ela nega Cristo, porque ela está fundada e baseada em preceitos de homens. Quando uma ovelha chega aí em um ministério desse do sistema religioso, ele já começa a dizer que o diabo está na sua vida. Ou seja, eles te dão um problema para depois te dar uma solução. Qual é o problema que eles dão? O diabo está na sua vida, mas nós temos a solução. Você vai participar de 7 sexta-feira de libertação. Ou seja, eles te dão a solução. Primeiro dão a solução, né, o problema, aliás, e depois eles dão
a solução, que na verdade, amados, não é uma solução, né? São marketing, são vãs filosofias, aqui como o nosso apóstolo falou, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Essas são as filosofias que deixam presos, vãs sutilezas. Ou seja, você vai participar uma semana e depois aparece o diabo está na sua vida novamente. Aí mais uma campanha e nunca acaba, amados. No sistema, como eu passei mais de 20 anos, tinha encontro, tinha reencontro, tinha resgatão, tinha encontro com o Espírito Santo, tinha encontro de santidade, encontro de crianças, de jovens, né, de casais. Então, amados, são várias vãs filosofias, são doutrinas de homens, amados. Porque o Evangelho, ele é um só para a criança, ele é um só para o adulto, para o homem, para a mulher. Porque o Evangelho, ele não é só para casais. O que Deus falou aqui, através de Paulo para os Colossenses, falou para os Filipenses, para os Tessalonicenses, para os Gálatas, para Romanos. Então, é espiritual, amados. É para a igreja. Não é pegar o Evangelho e fatiar para criança, para adulto. Porque tem a escola de criança, né? Aí tem a escola de adulto, de jovens, de casais. Ou seja, vão fatiando e não existe Evangelho, amados. É por isso que o apóstolo deixou bem claro aqui para você ter cuidado, amados. Porque a religião, ela foi criada por homens. E o primeiro passo para que você entenda é que eles negam a Cristo. Ou seja, eles colocam a campanha, eles colocam o batismo, colocam propósitos para tirar o propósito que é Cristo. Hoje, em graça, nós falamos do Cristo ressuscitado, amados, né? Se não estão falando do Cristo ressuscitado, então estão oferecendo alguma coisa para tirar o Cristo ressuscitado. Por isso que a religião, ela é baseada, fundamentada, criada por preceito, por doutrina de homens, e eles negam piamente a Cristo, amados. Então, como entender, né? Aqui o apóstolo Paulo finaliza: cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Então vai ser sempre segundo a tradição dos homens. Então, amados, rompa as tradições. Meu pai, a minha mãe, meus avós me ensinaram que é assim. Ou seja, são tradições de homens. É uma religião formada vindo de preceitos e doutrinas de homens. Não é Cristo. Estão negando a Cristo e oferecendo doutrinas, preceitos de homens. E aí vai ramificando as religiões, amado. Porque a Igreja Católica, ela batiza. Tem, né, a Eucaristia, ou seja, a Igreja Evangélica também tem o batismo, e tem a ceia, né, que é Páscoa judaica, ou seja, vai se ramificando. Uns batizam em nome de Jesus, outros batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai se ramificando, enquanto que o Evangelho, ele é um só, e ele é um para a igreja. Ele é um Evangelho espiritual, amados, porque na graça nós não pregamos para a carne, porque a carne para nada presta, amados, né? Agora, a sua alma, você precisa ouvir e entender para que você seja liberto das heresias, dos falsos enganos, dos enganos, da mentira. Concluindo, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não
segundo a Cristo. Ou seja, é segundo a tradição dos homens e é segundo a tradição do mundo, amados. E não segundo a Cristo. Esse versículo, ele é o nosso versículo principal, ou seja, o nosso versículo chave, porque o nosso tema, a religião foi criada por homens que negam a Cristo, amados. Ou seja, cada um, vamos dizer, que quer vender seu peixe, né? Um aprova uma coisa, outro aprova outra coisa, e sempre vão fazer, amados, prisão das ovelhas com relação à carne. Umas diz que não pode cortar cabelo, outra não pode tirar barba, não pode usar calça comprida, não pode usar brincos, acessórios. Então sempre vai ser coisas da carne. E a graça, amados, não é a carne, não é proibições, não é julgamento, amados, porque Cristo morreu por nós para nos salvar e salvar o nosso espírito, porque a carne do pó veio e do pó vai, porque não há como entrar no reino dos céus carne e sangue, amados. E nós aqui na terra, nesse reino, nós servimos a Deus com reverência e com santo temor. Então que os amados entendam que a religião sempre vai apontar para a sua carne, julgando, te colocando em condenação. A graça, amados, ela não é carnal, ela é espiritual. Essa é a diferença, amados. Por isso é que negam a Cristo, porque Cristo já fez, Cristo já salvou, e hoje nós vivemos por fé, em graça, crendo na obra consumada. Por quê, amados? Porque pregar graça não dá dinheiro no bolso de certas religiões. Porque é mais fácil, amados, eles venderem a campanha, venderem arrecadações nos retiros espirituais e ganhar com isso do que pregar graça. Porque a graça não há condenação. Na graça não há julgamentos, porque nós não conhecemos a ninguém segundo a carne, ou seja, não dá dinheiro. Por isso que eles não querem pregar o Cristo, o ressuscitado. É mais fácil dizer que o diabo está na sua vida e fazer uma semana de campanha e arrecadar dinheiro, amados, do que falar que você já é abençoado, que você já é salvo pela graça. Porque se você já é abençoado, por que você vai fazer campanha? Se você já é salvo, por que você tem que estar pagando o preço? Então, se você já está santificado, para que fazer jejum? Se você já foi batizado em Cristo, para que molhar a carne, amados? Se você já tem comunhão com Deus, porque Ele já está em nós e Ele já habita em nós, para que você vai aceitar Jesus, fazer busca com o Espírito Santo? Como que você vai subir no monte através de querer buscar o Espírito Santo? Então, amado, creia que a graça, ela é espiritual, é por fé, é você crer. Você não precisa subir no monte, amado, porque o que vai subir no monte vai ser com a carne. Então, a religião, ela sempre vai levar algo da carne. A religião, ela é carnal, diferente da fé, que ela é espiritual, ou seja, você ouve e você crê e a obra já está completa e você não tem mais o que fazer, amados. É só reinar em vida e dar muitas graças a Deus. Vamos fazer mais uma leitura, Mateus 15, e o versículo é o 9. Mateus 15 e o versículo 9.
Mateus 15, 9. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homens. Então aqui, o próprio Jesus, segundo a carne, falou, amados, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homens. Então, quem está, amado, num sistema religioso, carnal, fazendo campanha, subindo nos montes, fazendo jejum, andando por obras e não por fé, o Jesus falou aqui, segundo a carne, em vão, porém, me adoram. Ou seja, em vão estão adorando. Ou seja, em vão estão sacrificando. Em vão estão servindo a Deus. É como se fosse um sacrifício de tolo, amados. Não está mudando nada no céu. A única coisa que está mudando, amados, é aqui na terra. Eu conheci um abençoado que ele tinha vários caroços nos joelhos, por conta de orar pela madrugada, o dia de joelho. Não é errado, amados, você orar de joelho numa questão de gratidão, numa questão de reverência. Na verdade, não existem regras. Eu não posso dizer que tem regras, o que é errado ou o que é certo. Mas uma coisa eu posso dizer, amados, você pode louvar, adorar a Deus da forma que você quiser, amados. Mas se colocar de joelho a ponto de crescer lesões no joelho, já é um sacrifício, amado. Ficar horas e horas como um sacrifício, aí já é em vão adorar a Deus. Porque quando eu cheguei num sistema religioso, o último ministério que eu fui, quando eu cheguei lá, a moça já foi logo, olha, o grupo 1, que é o nosso, toda quinta-feira jejua. Na época eu estava enferma. Eu disse, não, eu não vou jejuar porque eu estou doente. E doente não jejua. Se eu já estou doente, eu não vou jejuar, tudo bem. Eu escapei porque estava doente. Ou seja, eu já ia ter que pagar um preço de jejum. Então, esse jejum não é só para santificação, ele é um jejum também de sacrifício, amados. Então, você pode orar, adorar a Deus da forma que você quiser, de joelho, deitado, sentado, tomando banho, lavando uma louça, varrendo uma casa. Quando você está louvando, adorando, você está ali em espírito, amado. Você já está conectado com Deus. Então, amados, é preciso que haja um entendimento espiritual, porque em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Como eu falei, quando eu cheguei nesse sistema aí, já foram colocando as normas. O primeiro ministério que eu fui, eu passei 9 anos nesse ministério. A moça que, entre aspas, me ganhou, que ela não ganhou nada, me ganhou para membro, me ganhou para ser membro do ministério. Já foi logo dizendo que meu short estava curto, minha blusa estava curta. Eu disse, mas Manaus é muito quente. Aí ela já falou, mas o inferno é muito quente, né? Falando da minha blusinha de alcinha. Ou seja, veio colocar norma. Como que eu tinha saia, vestidão, se eu tinha acabado de me converter? Tinha acabado de entrar para o sistema religioso, onde eu passei 9 anos. Então, amados, essas doutrinas, elas são carnais. O entendimento, amados, que vocês precisam ter hoje, nesse tema, que a religião ela foi criada por homens. Esse é o nosso tema. Negam a Cristo. Como? Colocando acessórios, colocando doutrinas, ou seja, doutrinas e acessórios. Essa blusinha de alcinha, tem que ser um vestidão, tem que ser, não pode ser calça, são acessórios, amados. Doutrina, tem que batizar. Nesse sistema que eu participei, eu só podia ser batizada se eu fosse o encontro.
Aí tinha que ir para o encontro. Para subir na torre, eu tinha que primeiro me batizar. Ou seja, é uma coisa dentro da outra. E para mim participar, eu tinha que estar debaixo de uma célula, um líder. Então, são regras, são doutrinas, coisas realmente de religiões criadas e vão criando doutrinas, acessórios, os julgamentos, as condenações, amados, para os amados. Ou seja, em vão, porém, adoram a Deus, ensinando doutrinas que são normas de homens. Aqui fica claro que são normas de homens. Aonde que está escrito que se eu usar uma blusa de alça fina, eu vou para o inferno? Aonde que está escrito que se eu usar uma calça, já falaram uma vez para mim que se eu usasse uma calça quando eu estava no sistema, eu não podia dirigir o culto, porque o altar é santo. Amados, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele não está na calça, ele não está na blusa, ele não está no vestido, amados. Então ele não está na roupa. A roupa, amado, eu escolho a roupa que eu quiser. Porque existe calça feminina, calça masculina. O short existe feminino e existe o masculino. Então, o sistema religioso, ele quer colocar regras carnais. A graça, ela é espiritual. Essa é a diferença do sistema religioso, da religião para a graça, amado. A graça é Cristo em nós, já está em nós, amados. Não é roupa, não é um colar, não é um batom, porque vai muito mais além. Existem doutrinas em ministérios que não pode ir para a praia, e se for, tem que ser com short, tem que ser com a blusa de manga comprida, né? Então, já existem regras. Se existem regras, são coisas carnais. A primeira coisa, amado, que você precisa entender é que o sistema religioso, a religião criada por homens, ela vai criar acessórios, doutrinas, coisas carnais, coisas terrenas. As campanhas serão sempre coisas terrenas. Vamos fazer uma campanha para você ser abençoada, arrumar um emprego, arrumar um trabalho, os filhos sair da droga. Sempre vai ser esse tipo de coisa, coisas carnais, amados. Enquanto que Paulo disse que o que o homem semear, isso vai colher coisas boas, coisas ruins. Então nós decidimos, temos o livre-arbítrio de escolher o que plantarmos e o que iremos colher. Isso nas coisas terrenas, nas coisas, né, nas coisas carnais. Então fica claro aqui que Jesus está falando que são doutrinas, ou seja, normas de homens, porque são coisas terrenas, são coisas carnais. Vamos ler Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotinas, ou seja, por homens. Então aqui, amados, fica claro que a história se repete, que são doutrinas, coisas de homens e não coisas espirituais, coisas de Deus. Ou seja, até se aproximam de Deus. Eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Até se aproxima, mas o coração está longe. Por quê? Só está
preocupado em cumprir ordenanças e mandamentos, doutrinas, preceitos, ou seja, de homens e não de Deus. Porque aqui na parte B fica claro, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, ou seja, somente, amados, mandamentos de homem. Acha que está servindo a Deus, estou indo para a campanha às 7 sexta-feira, acha que está servindo a Deus, né? Mas não está, amados, só está cumprindo mandamentos, ordenanças de homens e não de Deus. Nós vamos ler 2 Pedro, o capítulo é o 2, o versículo é o 1 e 2. 2 Pedro 2, 1 e 2. Glória a Deus. 2 Pedro 2, o 1 e o 2. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, amados, aqui fica claro que ainda nos dias de hoje existem falsos mestres, falsos profetas, ou seja, enganando o povo, enganando a igreja, como aqui diz na parte B, né? Introduzirão encobertamente heresias destruidoras. São destruidoras, amados, porque eles colocam metas para você cumprir que você não vai cumprir. Eles te julgam, te condenam, enquanto que eles também estão na mesma. Ou seja, se um cego e o outro, ambos cairão para o mesmo buraco. Ou seja, estão sem entendimento, negando até o Senhor, ou seja, negando a Cristo. É por isso que eu falei no nosso tema que a religião foi criada por homens e negam a Cristo. Aqui novamente Pedro está falando, negam até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo e repetindo a destruição. Ou seja, traz, amados, completa destruição. Quantas pessoas estão destruídas espiritualmente na questão da alma por conta de religião, amados? Porque se a pessoa não cumprir as regras, as normas, ela não vai, amados. Principalmente quem sofre de depressão é uma das pessoas que é um alvo grande do sistema religioso, né? Eles focam muito nisso, em condenar as pessoas que realmente estão doentes, porque na verdade a depressão, elas são fortalezas na mente, amados. Simplesmente são fortalezas na mente. Quem tem depressão está passando por fortalezas na mente, e essas fortalezas, elas são destruídas com a palavra de Deus. Você crê, você fala, e o Espírito Santo faz acontecer, e os anjos ministram em seu favor. Essa é a única forma, amados, porque um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa, no final a pessoa está destruída, como aqui Pedro está falando. Nós vamos ler aqui 1 Coríntios 3, 10 e 11. Primeira Coríntios 3, 10 e 11. Então, mas antes de eu fazer essa leitura, é preciso que você entenda essa diferença, essa separação. Porque a religião, ela é
ela é liderada, amados, pela carne, ou seja, carne que é mortal, e hoje a pessoa está viva, amanhã pode morrer, e possamos aprender, amados, que os irmãos possam aprender a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque uma vida com Deus, amados, a nossa vida ela é eterna, e se nós já estivermos reinando aqui, apesar de nós termos dificuldade, porque a nossa carne ela é corruptível, ela perece, né? Ela é perecível, mas nós temos a graça de Deus em nosso favor. Então é diferente realmente da religião que está ligada à carne e negam a Cristo. Vamos fazer a leitura 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Aqui, amados, nós precisamos entender o verdadeiro fundamento da graça de Cristo, porque se a religião foi fundada por homens e nega Cristo, como saber a vida espiritual? Ou seja, é aqui, amados, a graça ela foi entregue e ela está fundamentada em Cristo, e ela foi entregue a Paulo. Precisamos ouvir a Paulo, amado, que é o mestre, o profeta, o apóstolo, o evangelista, o mestre dos gentios. O 11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da graça, ele é Jesus Cristo. O fundamento da graça, ele não é campanha, ele não é batismo, não tem nada a ver com subida nos montes, não tem nada a ver com sacrifícios, com jejuns, com nenhum tipo, amado, de coisas carnais. Aqui o apóstolo Paulo pôs o fundamento, e o fundamento da graça, ela é Jesus Cristo, ou seja, é uma vida espiritual. Você vai viver por fé, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, e não por homens carnal, terreno, corruptível. Você vai viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, amados. Porque quando você ouve o apostolado, o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai testificar com o seu espírito, amado. Porque o Espírito Santo ele não testifica no sistema religioso. Por que eu digo isso? Porque eu passei 20 anos no sistema e eu lia o Novo Testamento, eu lia as cartas do apóstolo Paulo, nunca tive entendimento. E hoje, com os olhos abertos, agraciada pelo entendimento, o Espírito Santo de Deus traz o perfeito entendimento, amados. Então, que você se volte para a graça, para o Cristo ressuscitado, para a vida espiritual e não a carnal da religião, de doutrinas, de acessórios, pode, não pode, porque quando se entra no sistema, já vem ali a lista do que pode e do que não pode. O short está curto, a blusa está de alcinha, a calça não pode, é vestido, é saia, não pode os brincos, não pode cortar o cabelo, não pode tirar a barba. Isso é religião, amados. É só para você entender que isso é religião, isso não é cristianismo, isso não é graça, não é ser uma vida de cristão, isso é uma vida de religioso. Se você vive debaixo de doutrinas de homens, você não é cristão, você é apenas um religioso que nega a Cristo e que não vive por fé. Mas glória a Deus pela vida dos que estão recebendo a graça do apostolado, estão entendendo, estão recebendo e sendo livres da mentira e do engano. Glória a Deus. João 14 e 16.
João 14:16. Aliás, 14:6. É 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, ouça Jesus. Receba a graça e o apostolado. E não seja um religioso que está cumprindo doutrinas, normas e mandamentos, preceitos criados por doutrinas de homens, de religião, que estão negando a Cristo. Porque Jesus aqui, ele está falando que ele é o único caminho, amados. Então, vem para a graça. Vem receber as revelações da graça de Deus para a sua vida, para você reinar em vida. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós já fomos ao Pai, porque Jesus já morreu e já ressuscitou, e Ele já está em nós. Ele já enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo já está em nós. E é esse Espírito Santo que está aí na sua vida, que Ele está testificando essa palavra, que você precisa viver uma vida para Deus, nos caminhos de Deus. Porque se você está vivendo caminhos dos homens, você está sendo religioso, você precisa viver esse caminho, que é o caminho de Deus, que é Jesus Cristo, e esse, o ressuscitado. Porque o sistema religioso criado, ele nega a Cristo, o ressuscitado. Então, amados, que vocês entendam que quem é guiado por homens, ou seja, quem é guiado pelo sistema religioso, é apenas um religioso. E quem é guiado pelo Espírito Santo é um verdadeiro cristão. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito Santo, que ele está testificando a palavra, você é um cristão. E se você está vivendo dirigido por homens, doutrinas, coisas terrenas e carnais, você é um religioso e não está vivendo uma vida de cristão e nem está vivendo para Cristo, está negando a Cristo. Então vem para a graça você também. Vamos ler Romanos para a gente finalizar. Romanos 8:14, para nós concluir o nosso estudo de hoje. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, amados, filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo testifique na sua vida, que você, a partir de agora, possa ser guiado, possa ser ensinado, que o Espírito Santo testifique na sua vida, para a glória de Deus. Assim eu creio e assim eu falo, para a glória de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra.